Este episódio foi criado usando inteligência artificial. E agora vamos para a segunda parte com o Dr. Alex Ball, Doutrina e Convênio 115 a 120. Uma das coisas que eu estava animado para perguntar a você hoje era: não sei se são mitos, boatos ou relatos de segunda ou terceira mão, mas as pessoas mencionam o altar de Adão. É difícil imaginar que havia pessoas lá das quais não se encontra nenhum vestígio, mas as coisas de Adão ainda estão lá. Também há um altar nefita, mas quando pesquisei sobre isso, descobri que, na verdade, o que George W. Robinson escreveu foi um altar semelhante ao nefita, o que muda drasticamente o significado. Você está certo. Sim. O que você pode nos dizer sobre isso? Bem, vou apenas ler para vocês o que escrevi. O que você vai ler é trecho deste novo livro, A Voz do Senhor, que explora doutrina e convênios, editado por você. Nessa mesma ocasião, recebemos o seguinte relato, vou resumir um pouco. Quando ele identificou Spring Hill, assim chamada pelos irmãos naquela época como Adam Ondi Arman George W. Robinson, que mantinha o livro de Joseph Smith, este é o seu diário, escreveu que eles descobriram os restos mortais de um antigo altar e torre nefitas. Esse local logo ficou conhecido pelos santos que vieram para cá e pouco depois pelos que se estabeleceram na área como Tower Hill. No entanto, houve uma especulação considerável sobre o que a companhia realmente encontrou no início de 1844. Willard Richards, o registrador-geral da igreja, começou a fazer uma transcrição do diário de Joseph Smith, o livro de escrituras para inclusão na história oficial de Joseph Smith, geralmente chamada de História Manuscrita da Igreja. Quando Richards se deparou com a anotação de 19 de maio de 1838, feita por Robinson, sobre a localização de Adam Ondi Arman, e as ruínas que o grupo do profeta descobriu, naquela ocasião Richards alterou incorretamente o texto para dizer que os restos localizados eram parte de um antigo altar ou torre nefita, substituindo a palavra nefita, escrita por Robinson por nefita. Esse erro de Richards foi posteriormente perpetuado por B. H. Roberts, quando ele acrescentou a história manuscrita para publicação no que ficou conhecido como a História da Igreja. O erro de Richards e Roberts é significativo, pois levou alguns a concluírem erroneamente que as pedras ou escombros descobertos em Tower Hill eram, na verdade, vestígios da civilização nefita do Livro de Mormon, que teria existido entre 600 a.C. e 400 depois de Cristo, como sabemos, quando na verdade o termo usado por Robinson era Nefita-ish. Então, o que Robinson quis dizer quando relatou que as ruínas de pedra eram nefitianas? É importante observar que na década de 1830, muitos santos dos últimos dias consideravam que as tribos indígenas norte-americanas ou os povos indígenas eram descendentes da antiga civilização nefita-lamanita do Livro de Mormon. Com esse entendimento, Robinson pode ter simplesmente tentado transmitir a ideia de que o grupo do profeta, o que eles descobriram nessa ocasião, eram os restos do que parecia ser uma estrutura sagrada antiga, ou seja, velha, de algum tipo erguida pelos nativos americanos, ou seja, nefita, não do Livro de Mormon. É importante notar que a descrição de George Robinson sobre o que o grupo de Joseph Smith descobriu nessa ocasião está alinhada com as descobertas de uma escavação arqueológica realizada em 1979 e 1980 por Ray Metheny, ex-professor de antropologia da Universidade Brigham Young. Metheny e sua equipe concluíram que o que Joseph Smith e sua companhia descobriram nessa ocasião eram os restos de uma estrutura de pedra que fazia parte de um antigo cemitério indígena americano, datado do início do final do período florestal, que é de 500 a 1000 depois de Cristo. Compartilho isso com vocês. Primeiro, não é o altar de Adão. Segundo, não é nefita, é indígena americano. Isso confirma. Por que as pessoas disseram que viram o altar de Adão? Bem, quando elas chegam lá e vão a esse local e veem esses restos,
As que estão lá dizem: bem, sim, foi aqui que Adão ofereceu sacrifícios. Este era o altar dele. Eles naturalmente assumem: este é o altar de Adão. Não é adâmico e não é nefita, é nefita-ish, ou seja, antigo nativo americano. Temos que eliminar algumas das especulações sobre isso, mas novamente para os santos dos últimos dias, se eles fossem até lá, diriam: este deve ser o altar de Adão. Elisa Snow chega e diz: eu vi o altar de Adão. Bem, você achou que viu, mas isso não significa que deva ser um menosprezo à fé de forma alguma. É apenas que eles não sabiam e não entendiam que foi ali que aconteceu, onde Adão ofereceu sacrifícios, de acordo com Joseph Smith, mas o que permanece ali não é de Adão ou da civilização nefita. Sou muito grato por bons estudiosos e estudos como esse. Tentei descobrir por conta própria e foi quando descobri que, na verdade, era algo relacionado aos nefitas e pensei: bem, isso muda drasticamente o significado. Agradeço essa reafirmação. Este é um lugar especial pelo que estamos lendo aqui. Sim, Alex, para aqueles que estão ouvindo, deixe-me ver se entendi direito. Talvez aqueles que estão ouvindo se beneficiem disso, porque quero ter certeza de que entendi direito. É por isso que temos grandes estudos acadêmicos como esse. Não precisamos perpetuar coisas que não são verdadeiras. Alex fez um trabalho incrível aqui para descobrir tudo bem o que aconteceu. Joseph Smith vai até Spring Hill, que fica fora do condado de Caldwell, fica ao norte no condado de Davis, onde Lyman White mora. Então, enquanto estava lá, ele recebeu a seção 116, dizendo: este é o lugar, Adam onde Arman, que foi mencionado anteriormente nas sessões anteriores de Doutrina e Convênios. Eles também encontram um altar lá, e de acordo com George Robinson, enquanto estão lá, encontram os restos de alguma estrutura de pedra. Joseph o chama de Nefita-ish, e George Robinson, seu secretário, escreve que Joseph o chamou de Nefita-ish. Mais tarde, Willard Richards basicamente copia isso em outra história e muda Nefita-ish para Nefita. B.H. Roberts, usando a história de Willard Richards, perpetua a mesma ideia. Sei que isso está ficando complicado, Alex, mas acho que entendi até agora. Você entendeu, você está certo. Sua pesquisa mostrou que a palavra Nefita-ish não é Nefita, Nefita-ish. São duas palavras diferentes, como os Nefitas versus o Nefita. Então, em 1979, houve um trabalho arqueológico feito lá pelo doutor, como você disse que era o nome dele? Era Ray Metheny. Ele disse que sim. O que eles encontraram provavelmente data de entre 500 e 1000 D4. O que você diria ser típico dos nefitas, como se os nefitas fizessem sentido os nativos americanos. Mas a razão pela qual muitos santos dos últimos dias, e mesmo hoje os santos dos últimos dias, vão lá e dizem: Joseph Smith encontrou o altar de Adão, é que estão confundindo duas ideias diferentes. Que Joseph falaria sobre Adão ali e que Adão ofereceu sacrifícios ali. E aqui está essa pilha de escombros. Eles confundem essas duas coisas. Essas afirmações se perpetuam. Como me sair? Muito bem. Em resumo, você pode basicamente dizer que não era adâmico, não vem de Adão. É milhares e milhares de anos depois. Não é nefita, é de origem indígena americana. Este seria o período Woodland, que se estende por todo o vale do Mississippi. É predominante. Podemos datá-lo com grande precisão. Mas, novamente, se você fosse um santo vivendo no Missouri e fosse até lá e eles dissessem: bem, foi aqui que Adão ofereceu sacrifícios, você imediatamente associaria as ruínas que vê lá como sendo: esse deve ser o altar dele. Bem, não. E Joseph Smith não disse isso. Ele não disse isso. Sim. Pelo que entendi, durante anos, os turistas pegavam pedras e as levavam para casa. Bem, se você vai encontrar. Eu tenho um pedaço do altar de Adão aqui, bem ali perto da cômoda, e você fica tipo: Alex, isso é muito útil. John, gostei do que você disse, boa pesquisa. Isso requer treinamento, tempo e esforço para vasculhar tudo isso. Alex. E a importância de encontrar a fonte original. Onde foi que isso foi escrito pela primeira vez? Essa foi a sua declaração sobre George Robinson? Eu não fui o principal responsável por isso, mas havia um propósito intencional de tentar ajudar os santos dos últimos dias que gostavam de ir lá ter uma boa experiência e saber o que realmente é.
A sinalização lá em Adamont-Diamant hoje é muito boa e explica algumas dessas coisas que são fábulas. Não se encaixa com a documentação. Deixe-me acrescentar algo sobre o assentamento de Adamont-Diamant. Felizmente, graças a Lamar Barrett, pude trabalhar com ele em algumas coisas antes de ele se aposentar e falecer, mas ele fez uma pesquisa extensa sobre o lado do assentamento de Adamont-Diamant. Não havia casas de tijolos, mas eles encontraram alguns vestígios da ocupação Sudi. Lamar Barrett conseguiu encontrar a cabana de Lyman White. Acho que podemos afirmar com segurança que, enquanto estavam a cavalo, eles não pediram a George Robinson para escrever essas informações. Eles provavelmente foram para a casa de Lyman White, onde estavam hospedados, e registraram o que haviam vivenciado naquele dia. Essa cabana foi encontrada, ela foi marcada. É um pouco difícil de encontrar, mas está lá e temos certeza absoluta de que era onde ficava. Ele também estava construindo uma cabana maior no alto da colina. Para aqueles que estavam lá, se você descer a colina que chamamos de Tower Hill, há uma marcação onde ficava a estrutura de pedra, mas se você descer a colina um pouco abaixo dela, é onde outra cabana estava sendo construída. Na época, ela estava inacabada antes que os santos dos últimos dias tivessem que deixar Adamont-Diarmand. Mas é um lugar histórico maravilhoso, muito incompreendido, mas certamente sagrado em termos de um passado sagrado, mas também quero enfatizar um futuro sagrado. Provavelmente não podemos nem imaginar o que estará lá, além de algo super grandioso e glorioso. Vamos deixar o Evangelho se desenrolar e ver onde e como tudo isso acontecerá no final, mas acredito de todo o coração na revelação de que isso faz parte da gloriosa segunda vinda do Senhor, quando Ele virá para seus santos e para o lugar onde a história da terra começou. Também será um lugar onde tudo terminará de uma maneira maravilhosa. Vale a pena ir até lá, sentir a ideia do Espírito do que pode ter acontecido e do que vai acontecer. Hank, a partir de agora vou chamá-lo de Towers Hill, quando formos lá. Towers. Agora todos que estão ouvindo tenham cuidado. Se forem a Adamont-Diarmant e começarem a andar por lá, eu tinha um bom amigo chamado Dave Norton, que mora no norte do condado de Utah, que estava passeando por lá. Na verdade, fomos enviados para ler nossas escrituras. Estávamos lá como conselheiros da FUI. Ele sentou-se em um ninho de carrapatos e passamos o resto do dia tirando carrapatos do Dave. Então, Dave, se você estiver ouvindo quando eu for a Adamont-Diarmant hoje em dia, não vou sentar na grama. Então, um momento memorável por um motivo diferente. Também chamados de ácaros. Sim, ó cara. Sim, se você andar um pouco, precisa ter cuidado. Sim, tenha cuidado. Fique no ônibus com ar-condicionado e peça para alguém ir ler a placa. Ótima ideia, Alex. Vamos continuar. Seção 117. Os santos são incentivados a deixar Kirtland. Há terras disponíveis aqui. Todos os incentivos foram dados, mas alguns líderes da igreja decidiram ficar para trás. Eu entendo. Tenho simpatia por eles, pois ambos tinham motivos para fazer isso. Mas essa revelação novamente faz parte das 4 que foram canonizadas em 8 de julho. Joseph estava tentando descobrir que conselho eu precisava dar e o que o Senhor daria para todas essas diferentes coisas que estavam acontecendo em Far West, mas mesmo assim, todos nós conhecemos o nome de Newell K. Whitney. Que pessoa leal e firme. Ele tentou, é claro, manter a igreja unida em Kirtland por 8 anos, 7 e 8 anos. Agora todos estão partindo. Bem, ele precisa encerrar seus negócios e vir para o Missouri também. A primeira parte da seção 117 é um chamado para William Marks. Agora, William Marks é o temporário, ou como posso dizer, o presidente de estaca substituto. Ele é o presidente de estaca em Kirtland. Agora, como Joseph está dizendo, vamos todos nos reunir no Missouri, em Far West, em Adamont-Diarmant e no condado de Davis. Vamos fazer isso antes que neve, certo? É mais fácil viajar quando o tempo está bom. É por isso que eles dizem que antes das próximas nevascas, por favor, venham para cá e estabeleçam sua residência para William Marks, estabeleçam sua residência em Far West, onde ele seria o presidente da estaca, porque ele está sendo transferido como presidente da estaca de curta duração em Kirtland.
para se tornar o presidente da estaca em Far West, o que não é surpreendente. Adivinhem quem foi chamado para ser o primeiro presidente de estaca em Nauvoo, senão William Marks. Mas ele nunca chega ao Missouri, porque quando ele tenta vir, eles são expulsos. E, é claro, vão se estabelecer em Commerce e depois em Nauvoo. Ele não chega a tempo de cumprir a recomendação esperada de ser o presidente de estaca. O mesmo aconteceu com Newell K. Whitney. Ele nunca chegou ao Missouri. Ele estava tentando fazer o possível para fechar a loja e vir para o oeste. Infelizmente, há uma repreensão ali que acho que podemos levar muito a sério, mas observe novamente o versículo 11. Que meu servo Newell K. Whitney se envergonhe da banda dos Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas, e de toda a pequenez de alma diante de mim. Isso é uma repreensão. Obviamente, isso provavelmente se referia, seus estudiosos do Novo Testamento provavelmente sabem mais sobre isso do que eu, mas aos Nicolaitas, no capítulo 2 do Apocalipse, dos comentários da Bíblia, do Novo Testamento, acredita-se que eles eram um grupo herético que seguia os ensinamentos de um homem chamado Nicolau, que era um dos diáconos da igreja cristã primitiva, que se tornou apóstata, negou a verdadeira fé e começou a levar as pessoas a cometer imoralidade sexual. Isso não é uma condenação no sentido de que ele está se associando a eles, mas acho que ele está tentando resolver as dívidas e os problemas associados à falência do banco e outras coisas. Essas pessoas são mais algumas delas lá atrás. Deixem as coisas para trás, venham para o oeste. Não é que ele esteja se associando a eles ou qualquer outra coisa. Ele está tentando resolver essas questões agora para substituir o esforço de Newell K. Whitney. Joseph manda Oliver Granger de volta para lá. Oliver Granger deve resolver as dívidas de Joseph Smith e os outros problemas associados à falência do banco. Ele volta para lá e, infelizmente, acaba liderando a igreja lá porque vamos manter um grupo. Eles nunca chegam ou chegam muito tarde a Nauvoo, mas ele vai presidir os santos lá por um curto período. Infelizmente, ele morre em 1841 e sua lápide que você pode ver no cemitério Kirtland North, sua filha é Sarah Melissa Granger Kimball, que se torna uma líder feminina muito influente na sociedade de Socorro e uma pessoa incrível. E claro, é o pequeno grupo de costura dela que dá início à Sociedade de Socorro. Isso é apenas um pequeno pós-escrito, mas de qualquer forma, na seção 117, eu não interpretaria como uma condenação muito severa a ambos os homens, apenas o Senhor e Joseph, dizendo que precisamos fechar a loja e ir para onde os santos estão. Sim, gosto disso. Newell K. Whitney fez algumas coisas incríveis. Este não deve ser o versículo que você usa para dizer, ok, é assim que ele é. Ele não faz parte desse grupo apóstata. Ele está se associando a eles e o Senhor diz para ele sair dali e ele provavelmente está fazendo isso por bondade. Ele é amigo de algumas dessas pessoas. Ele está tentando resolver a situação e o Senhor está dizendo que não vai dar certo. Vamos embora. Sem dúvida. Siga o que estou ensinando e dizendo para você fazer. Venha e abra seu coração e não tente ficar mais tempo. Hank, você disse isso muito bem. Muito bem, vamos passar agora para o 118. No início do podcast, você leu aquela introdução maravilhosa em que perdemos 4 apóstolos em pouco tempo, mas na verdade perdemos mais alguns. É um chamado para os novos membros do Quórum dos 12 partirem em uma missão coletiva à Grã-Bretanha. Agora essa seria a segunda missão da liderança do Quórum, mas nesse caso a primeira missão foi a de Heber C. Kimball e Orson Hyde em 1837, na qual eles foram para a região de Preston, no condado de Lancaster, na Inglaterra. Eles tiveram muito sucesso. Joseph recebe notícias da Inglaterra sobre o sucesso desses 2 grandes apóstolos e diz que é hora de enviarmos o esforço missionário por meio de todo o Quórum dos 12. Essa é uma revelação importante por alguns motivos. Na verdade, são esses os 2 motivos. Precisamos continuar a missão em uma segunda onda e, segundo, precisamos preencher esse quórum. Vamos para o versículo 6.
Aqui estão as pessoas que serão chamadas: John Taylor, John A. Page, Wilford Woodruff e Willard Richards. Quem são aqueles que perdemos? Estes são os seguintes que serão familiares a muitos santos dos últimos dias. O primeiro é John F. Boynton. Boynton é uma figura incrível na história inicial da igreja, mas ele fez parte da crise de Kirtland, assim como Lyman e Johnson e Luke S. Johnson. Esses são dois dos irmãos que faziam parte da família de John Johnson Alice ou Elsa Johnson. O último é McClellan e ele causará um pouco mais de problemas mais adiante. Bem, esses são os chamados para cumprir essa missão. E você pode ver agora no versículo 6, que são John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff e Willard Richards. Agora de cabeça, quais dois nomes se destacam entre esses quatro? O futuro presidente John Taylor e o futuro presidente Wilford Woodruff. Bem, veja quem está no meio: John E. Page. Se John E. Page tivesse permanecido fiel, ele teria sobrevivido a John Taylor e poderia ter sido presidente da igreja com base na antiguidade no Quórum dos 12. Observação: não dá para superar John Taylor e Wilford Woodruff em termos de grandeza como presidentes. Mas achei isso bastante interessante e, é claro, Willard Richards também desempenharia um papel importante por muitos anos, mas ele morre na década de 1850. De qualquer forma, esses são os quatro que são chamados. Bem, quando eles deveriam partir? Bem, Joseph recebe esta revelação que diz: deixe-os partir na próxima primavera e atravessar as grandes águas em sua promulgação, meu evangelho. Mas quando eles deveriam realmente partir? Que data podemos associar a outra revelação? 26 de abril. Você se lembra que falamos sobre a seção 115, que dizia que eles recomeçariam a construção, mas que deveriam se reunir em Far West, rededicar o local, iniciar a construção e enviar vocês para lá. A maioria dos santos dos últimos dias já ouviu a história de que a maioria dos santos dos últimos dias deixou Far West, o condado de Caldwell e o condado de Davis em fevereiro e março de 1839. Eles seguiram para Quincy, incluindo membros dos 12. Como era de se esperar, abril estava chegando. Eles realizaram uma conferência da igreja em Quincy. A pergunta foi feita: os 12 deveriam voltar e cumprir a revelação? Espere aí, acabamos de sair e agora precisamos voltar. Acho que foi Joseph Smith, pai de Joseph, que disse: Brigham, a vontade é a ação. O Senhor sabe que você quer ir, mas as circunstâncias são tais que será muito difícil. Brigham pensa sobre isso e diz: vamos lá. É um pouco complicado, mas em abril de 1839, quando os 12 retornam a Far West, havia apenas 8 apóstolos ordenados e, infelizmente, Orson Hyde não estava em boa situação. Apenas 5 dos membros dos 12 que haviam sido ordenados foram, mas eles também levaram Wilford Woodruff, que ainda não havia sido ordenado, mas que os alcançou. Ele estava no Maine e liderava um grupo de santos dos últimos dias rumo ao oeste. Ele recebeu sua carta de nomeação para os 12, dizendo-lhe para ir a Far West. Bem, ele chegou até Illinois, e George A. Smith também não havia sido ordenado, e ele foi adicionado ao quórum porque perdemos Thomas B. Marsh. Marsh está fora. Sei que isso é um pouco confuso, mas o ponto é que temos apóstolos suficientes. Temos um quórum majoritário, 7 dos 12, eu acho. 7 dos 12. Então eles chegaram lá, eles vieram sob o manto da escuridão. Claro, esse era um dos antagonistas do Missouri, um homem chamado Sam Bogart. Ele era totalmente contra os santos dos últimos dias. Ele acabou sendo um verdadeiro cão fedorento. Palavrão, mas meu professor do seminário usava isso o tempo todo. Daryl Dixon, mas enfim. Ele era um cão fedorento. Depois que os santos dos últimos dias partiram, ele acabou assassinando um homem e fugindo para o Texas. Havia alguns bandidos envolvidos nisso tudo. Sim. Ele aparentemente estava ciente dessa suposta revelação de que os 12 deveriam retornar e disse que eles não ousariam. Essa é a coisa mais louca que já ouvi. Eles estavam um pouco preocupados, mas chegaram lá sob o manto da escuridão e nas primeiras horas da manhã, provavelmente às 4, 5 ou 6 horas,
Bem lá, eles tiveram essa cerimônia maravilhosa, maravilhosa, né? Espero que não se importe. Vou ler o relato de Wilford Woodruff. Essa foi a única vez que ele esteve no Missouri desde que chegou com o acampamento de Sião. Foi só isso. Mas ele não participou da experiência de Far West. Ele volta e é o melhor cronista do planeta Terra. Ele diz em seu diário que um conselho foi realizado em Far West pelos 12 sumos sacerdotes, élderes e sacerdotes. Em 26 de abril de 1839, as seguintes resoluções foram adotadas. Agora havia alguns outros retardatários que se reuniram lá. Resolveu-se que as seguintes pessoas não deveriam mais ser membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas excomungadas da mesma. Ele então lista o nome de 20 indivíduos. Então eles disseram: desculpem, vocês não resistiram. O conselho então seguiu para o local de construção da casa do Senhor, onde os seguintes assuntos foram tratados. Parte de um hino foi cantada sobre a missão dos 12. O Elder Cutler, este é Alpheus Cutler, o mestre de obras da casa, então recomeçou a colocar os alicerces da casa do Senhor, de acordo com a revelação, rolando uma pedra perto do canto sudeste. Se você observar aquele canto sudeste, aparentemente ele a moveu mais para o lugar certo. Bem, essa pedra angular ainda está lá. E John, você mencionou isso e vou lhe contar uma pequena história sobre isso. Os seguintes membros dos 12 estavam presentes. Novamente são Wilford Woodruff, Brigham Young, Heber, C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page e John Taylor. A propósito, John E. Page e John Taylor foram ordenados em dezembro, antes do Êxodo, tendo sido previamente nomeados pela primeira presidência, aceitos pelos 12 e reconhecidos pela Igreja. Então ele também está reconhecendo seus substitutos. Em seguida ele diz que eles foram ordenados ao ofício dos 12 para ocupar o lugar daqueles que haviam caído. Darwin Chase e Norman Shear, que haviam sido recentemente libertados da prisão de Richmond. Eram 2 jovens, eles os deixaram ir. É onde Parley P. Pratt está preso junto com King Follett e alguns outros. Mas esses 2 jovens foram libertados, eles os encontraram lá. Então eles disseram que foram ordenados ao ofício dos 70. Bem, aqui está. Os 12 então ofereceram uma oração em voz alta na seguinte ordem: Brigham Young, Heber, C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page, John Taylor, Wilford Woodruff e George A. Smith. Aí estão os novos e os atuais, após o que cantamos Adam on the Armand. Aí está. E então os 12 se despediram, deixando os santos de acordo com a revelação. Em seguida, ele menciona outras pessoas que estavam presentes. O Elder Cutler então colocou a pedra mencionada anteriormente em sua posição normal, após o que, em consequência da situação peculiar dos santos, ele achou sensato adiar até algum momento futuro, quando o Senhor abrisse o caminho, expressando sua determinação de prosseguir com a construção. Isso está diretamente no diário de Wilford Woodruff. Esperamos poder voltar e finalmente montar tudo isso, mas estou muito grato por ele ter feito isso. Depois que os santos partiram, John Whitmer, que era membro da presidência do Missouri, juntamente com seu irmão David Whitmer e W. Phelps, a família Whitmer, todo o clã se mudou para Richmond. Mas quando os Mormons estavam deixando Far West, ele disse: bem estava em meu nome e no nome de Phelps vou voltar e ocupar essa propriedade, o que ele fez. Ele faleceu em 1878. Ele morava a apenas 800 metros a oeste do local do templo. O interessante sobre ele é que ele manteve a propriedade do templo e a considerava sagrada. Ele acreditava na restauração. Ele simplesmente não conseguia aceitar algumas das responsabilidades da liderança e Joseph Smith de outras maneiras. Mas o ponto é que ele supervisionava aquela propriedade onde o canto do templo fazia parte de sua propriedade. Ele afirmava que não deixaria ninguém perturbá-la e ela ficou abandonada. Quer dizer, o gado pastava lá, mas ele deixou as pedras intactas. Quando a igreja comprou essa propriedade, bem, na verdade, ela foi comprada pelo Missouri, pelo presidente da missão do Estado Central, um homem chamado Samuel O'Banion.
A partir desse momento, a igreja passou a ser a proprietária, mas o ponto é que nós simplesmente a deixamos abandonada. Então foi tomada a decisão com Alvin R. Dyer de realmente voltar lá e restaurar um pouco a propriedade, né? Afinal, é um local dedicado ao templo. O interessante é que os santos dos últimos dias podem ir lá, e John, você mencionou isso, e Hank, você já esteve lá. Emil Fetzer, que era o arquiteto, planejou que essas pedras fossem embutidas em cimento para que não se deteriorassem tanto. Provavelmente não foi a melhor coisa a se fazer, mas foi o que foi decidido. Mas toda vez que vamos lá, há anos eu digo, quero que vocês fiquem no canto sudeste onde Wilford Woodruff e George A. Smith foram ordenados apóstolos. Levei meus filhos, fomos à cadeia de Liberty, e eles perguntaram, para onde estamos indo, pai? Eu disse, estamos indo para Far West. Ok, o que tem lá? E expliquei todas essas coisas. Eu disse, mas quando chegarmos lá, vou tirar uma foto de vocês e vocês vão ficar na pedra angular onde George A. Smith e Wilford Woodruff foram ordenados apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Vou tirar uma foto de vocês e algum dia vocês vão levá-la para a aula do seminário e mostrá-la quando estiverem falando sobre história da igreja ou doutrina e convênios. Então chegamos lá, acho que foi em 1995. Seremos os alunos mais legais da escola com nossa foto. Como se isso fosse legal. Sabe, chegamos lá, caminhamos até o local e com certeza as pessoas colocaram essas coberturas de acrílico, você já viu, e meus filhos ficam dizendo, Nener, pai, você não consegue fazer isso. Eu disse, não esperem, deixem-me dar uma olhada aqui. Bem, há um espaço vazio por baixo e eles colocaram algumas tábuas de madeira lá. Eles estão realmente tentando impedir você. Sim, eles vão me impedir. Eu movo essas tábuas de madeira. Você se ajoelha e enfia a mão lá dentro. Eu vou tirar sua foto, você está tocando a pedra e eles ficam dizendo, pai, vamos lá. Não, pai, não. E estava enlameado e molhado. Eu disse, bem, ajoelhem-se. E eles o fizeram. Isso foi antes da fotografia digital. Não consigo encontrar essa foto em lugar nenhum. Oh, não. Não consigo encontrar. Mas voltamos quando Lincoln completou 200 anos e fomos a Springfield. Voltamos e dissemos, sim, vocês vão fazer a mesma coisa porque não consigo encontrar essa foto. Então tirei fotos deles quando estavam mais velhos também. De qualquer forma é algo engraçado, mas eu digo aos meus alunos, quando forem a Far West, vão até lá, toquem na pedra e me enviem uma foto. Já recebi uma do semestre do outono. Eles têm me enviado fotos de vez em quando. Acho que já enviei uma para você uma vez. Provavelmente você enviou Hank. Vou fazer um no próximo ano. Então, John, precisamos de um seu. Fechado. Foi uma diversão maluca, mas um lugar sagrado, por vários motivos. Um deles é que foi de lá que os 12 partiram em sua missão, e onde George A. Smith e o futuro presidente da igreja, Wilford Woodruff, ordenaram apóstolos. Bem, acho que vamos divulgar seu endereço de e-mail e ver se conseguimos algumas milhares dessas fotos. Pessoas tocando aquela pedra. Lembro-me disso depois disso, porque houve ameaças. Você não pode voltar aqui. Como você estava dizendo, você não pode voltar para Far West, é muito perigoso. Mas Brigham Young os conduz sob o manto da noite. Eles fazem o que precisam fazer lá, exatamente como descrito aqui na seção 118. Mas no caminho de volta para casa, eles queriam parar na casa de um apóstate chamado Isaac Russell. Então Theodore Turley bate na porta e sua esposa diz, entre, irmão Turley. Ele diz, bem, não posso, vou perder minha companhia. Eles veem Isaac Russell. Ele pergunta, bem, quem é sua companhia? E ele responde, os 12. Ele repete, os 12. Basicamente, eles cumpriram a profecia. E eles tinham que informá-lo. Ele precisava informá-lo. Sim, era muito importante. Que nós simplesmente a cumprimos. Até mais tarde. Mas eu gosto dessa ideia de que vamos garantir que se tivermos algo a ver com isso, vamos garantir que essa revelação seja cumprida. Isso deixou um legado real de sua fé, seu compromisso de cumprir uma revelação apesar das circunstâncias. Sim, isso também diz muito sobre Brigham, não é? Leão do Senhor. Alex, a seção 119 tem algum impacto sobre o resto da igreja, mesmo até hoje? Sem dúvida. Isso teve algum impacto? Hank, o que está no 119, hein? Sim, quero dizer, Alex, está lidando com o nome da igreja, essa grande mudança no 115.
Agora não é uma ideia nova, mas será implementada na igreja. O dízimo. Fale-nos sobre isso. Bem, na verdade, isso remonta a dezembro de 1837, quando eles começaram a se estabelecer em Far West. Eles chegaram ao condado de Caldwell. O bispado do Missouri, naquela época, era novamente Edward Partridge, Isaac Morley e John Corral. Eles não tinham muito para consagrar porque estavam sendo perseguidos. O bispado do Missouri propôs que os santos no Missouri pagassem 2% de seu patrimônio líquido anual como dízimo, o que cumpriria a consagração. Isso faz sentido? Se você tivesse 2 vacas, um carrinho de mão, quero dizer, eu nem consigo imaginar. Mas o ponto é, pegue seu patrimônio líquido. Quanto é 2% disso? Se todos vocês fizerem isso, essa será a nossa consagração. Vocês sabem, vocês não têm propriedades agora ou algo assim. Esse foi o esforço. Tentamos explicar isso no volume dos documentos de Joseph Smith, mas em vez de consagrar tudo ao bispo, basta consagrar 2% do seu patrimônio líquido e provavelmente poderemos sustentar parte da situação financeira da igreja. Em outras palavras, sua consagração para este ano seria 2% do seu patrimônio líquido. Eles estão alterando um pouco o que eles estavam tentando fazer no condado de Jackson. Não estamos fazendo isso aqui. Vamos fazer algo um pouco diferente. Sim, você não consagra tudo o que tem, e então nós lhe damos uma escritura, temos que dar um impulso inicial de 2%. Né? Você tem uma propriedade no valor de $100, a sua parte é de $2. Era isso que eles estavam fazendo. E então vem Joseph Smith. Eles perguntam, bem, isso vai funcionar? Ele indaga e diz muito claramente, a revelação diz, tudo bem, o bispo vai supervisionar isso. Tudo bem, versículo 1, porque ele é quem recebeu propriedades consagradas antes. Mas precisamos construir o templo em Far West. Teremos dívidas a incorrer, mas a partir de agora chamaremos nossa consagração, acho que você poderia dizer, simplesmente dízimo. A definição deles nesta revelação é que, depois disso, depois que você consagrar 2% do seu patrimônio líquido daqui em diante, a melhor maneira de administrarmos a consagração é dizendo que, depois disso, aqueles que pagaram o dízimo pagarão 1/10 de todos os seus juros anualmente. Esta será uma lei permanente para eles para sempre, pois meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Não estamos distribuindo escrituras de consagração e dizendo, isto é seu, você nos dá e nós devolvemos agora, aqui está a sua mordomia. Dê-nos o excedente. Seu excedente anual é 10% de seus juros ou renda. Isso faz sentido? Estou canalizando meu Steve Harper interior aqui. Isso não substitui a lei da consagração que prometemos no templo, que fazemos convênio no templo. Não estamos mais no condado de Jackson. Sua consagração, minha consagração e a consagração de todos são os mesmos 10% de seus juros anuais ou renda. Novamente, eles estão vivendo a consagração. É que agora sua consagração é igual para todos. Sua mordomia é sua propriedade pessoal. E estou tentando dizer que ainda estamos vivendo a consagração apenas de uma forma diferente. Isso pode ou não fazer sentido, mas eles entenderam claramente. Embora hoje seja um pouco mais fácil para nós, em muitos aspectos, porque estamos em uma sociedade monetária em vez de agrária, eles teriam que se adaptar um pouco, tentar descobrir tudo bem o que eu faria, o que o Senhor aceitaria da minha consagração. O dízimo é a doação de 1/10 da renda de uma pessoa à Igreja de Deus. Isso está em D&C 119, versículo 3 e 4. Entende-se por juros a renda. Todos os membros e os que têm renda devem pagar o dízimo. Juros, nesse contexto, referem-se a qualquer lucro, remuneração ou aumento, incluindo salários, lucros comerciais ou qualquer outra fonte de renda. Bem, o Senhor ainda deixa a critério de cada um. Estas são as diretrizes. Isto é o que um dízimo completo representaria nessa terminologia. Devo dizer que adoro a declaração de Thomas Monson aqui. Todo bispo pode testificar por experiência própria que quando os membros da igreja pagam o dízimo com honestidade e fidelidade, têm muito pouca dificuldade em guardar os outros mandamentos de Deus. É uma ótima ferramenta de medição da atividade, da responsabilidade
e do compromisso na igreja. Nossos santos fazem um ótimo trabalho. Acho que qualquer bispo dirá que eles são seres consagrados. Minha ala é consagrada, e tempo, talentos, dízimo. Que coisa maravilhosa! Este é o testemunho do presidente Oak sobre o dízimo dado em abril de 1994. Durante a Segunda Guerra Mundial, minha mãe viúva sustentou seus 3 filhos pequenos com o salário de professora, que era muito modesto. Quando percebi que ficávamos sem algumas coisas desejáveis porque não tínhamos dinheiro suficiente, perguntei à minha mãe por que ela pagava tanto do seu salário como dízimo. Nunca esqueci a explicação dela. Dali pode haver algumas pessoas que conseguem viver sem pagar o dízimo, mas nós não. O Senhor escolheu levar seu pai e me guiar para criar vocês filhos. Não posso viver sem as bênçãos do Senhor. Eu obtenho essas bênçãos pagando o dízimo honestamente. Quando pago meu dízimo, tenho a promessa do Senhor de que Ele nos abençoará. Precisamos dessas bênçãos para vivermos bem. Não é uma ótima perspectiva? Todos nós podemos testificar das bênçãos do dízimo e não são apenas financeiras. São muitos outros aspectos da vida que parecem se unir e trabalhar juntos para o nosso bem. Lembro-me desse versículo do seminário há muito tempo. Essa pedra, isso está em Gênesis capítulo 28, versículo 22. Essa pedra que eu coloquei como pilar será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o 10º. Isso mostra as raízes antigas da ideia do 10º, o que é interessante. Mas acho que o que você estava nos ensinando, Alex, o que eu experimentei ao fazer o acerto do dízimo, foi que era uma alegria encontrar aqueles santos consagrados. Vamos colocar dessa forma. Eu via alguns desses membros aos domingos. Eu não os via no escritório do bispo com muita frequência, exceto para uma recomendação ou liquidação do dízimo. Mas alguns dos momentos mais agradáveis eram aqueles em que eles estariam lá independentemente de quem fosse o bispo. Eles amavam o Senhor e por isso amavam tudo o que você me deu. Certamente darei o 10º ao Senhor. Aqueles foram momentos agradáveis. Sim, ocasionalmente ouvi críticos da igreja falarem sobre essa igreja gananciosa que tem $10 e ainda tira 30 centavos dessa pessoa na África. Na minha opinião, a razão pela qual a igreja pede isso é porque a igreja e nós aqui acreditamos verdadeiramente que o dízimo abençoa quem o paga. Acreditamos que não gostaríamos de tirar essa oportunidade de bênção de outra pessoa. Entendo que algumas pessoas não compreendem como isso abençoa quem paga o dízimo, mas nós 3 diríamos que o dízimo me abençoa mais do que o dinheiro que estou dando à igreja. Não quero perder essas bênçãos. Como disse a mãe do presidente Oak. Essa é uma das coisas mais fáceis. É como matemática simples. Hank é aquele pôster que eu vi em que aqueles que dançavam eram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Para mim é como, essa é uma das mais fáceis. O que Paulo diz? O homem natural não pode receber as coisas de Deus. Elas são trevas para ele. Sempre disse aos meus filhos, prometo que vocês sempre se darão melhor com 9 décimos do que com 10 décimos. É uma fé meio incongruente, não faz sentido no papel, mas vocês ficarão bem, receberão bênçãos, o Senhor as derrama, vocês não têm espaço suficiente para recebê-las. Pessoalmente, eu amo dinheiro. É uma coisa ruim, mas quero dizer, é bastante tóxico. Eu até passava meu dinheiro a ferro quando era criança. Eu amo dinheiro. Uma maneira pela qual o dízimo me abençoou é que ele verifica meu coração periodicamente. Você ainda me ama mais do que isso? Eu preciso fazer essa verificação regular com o Senhor. Eu ainda amo você mais do que isso. Para mim, pessoalmente, não posso deixar de dar o dízimo, porque o dinheiro pode, para mim, entrar no meu coração. Hank e Alex, quando eu estava em minha missão, recebi uma carta do meu pai e ele me disse que quando estava investigando a igreja, ele se filiou aos 24 anos, ele tinha ouvido a promessa de Malaquias, que é extremamente bela. Eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre você uma bênção e não haverá espaço suficiente para recebê-la. E meu pai disse, decidi pagar o dízimo antes de ser batizado para ver o que aconteceria. Eu pensei, uau pai, isso é muito legal. Então ele me enviou essa carta quando eu estava em minha missão e o resto é história. Prove-me agora, tente e veja o que acontece. Lembro-me de um discurso do presidente Hinckley. Ele disse,
O que é tão notável sobre o dízimo é que se o governo fizesse um programa semelhante, todos compartilhariam igualmente, e se você não tivesse muito, não precisaria dar muito. Isso resolveria nossas leis tributárias quase imediatamente. Sim, em vez de volumes de leis tributárias. Sempre achei interessante que quando aquela viúva jogou sua moedinha na moedinha da viúva no tesouro do templo, Jesus não disse: "Pessoal, peguem isso e devolvam para ela." Ele deixou que ela fizesse isso. Isso abençoa aqueles que têm tão pouco e aqueles que têm tanto. É uma verificação do nosso coração. Como você disse, Hank. Sim, no manual há um link para o discurso do Elder Bednar, de 2013, intitulado As Janelas do Céu. Ele faz um convite aqui, é bastante ousado. Ele diz: o pagamento honesto do dízimo é muito mais do que um dever. É um passo importante no processo de santificação pessoal. Aos que pagam o dízimo, eu os elogio. Aos que atualmente não estão obedecendo à lei do dízimo, convido-os a refletir sobre seus caminhos e se arrepender. Testifico que por sua obediência a essa lei do Senhor, as janelas do céu se abrirão para vocês. Por favor, não adiem o dia do seu arrependimento. Testifico que bênçãos espirituais e temporais entram em nossa vida quando vivemos a lei do dízimo. É um discurso maravilhoso. Vocês deveriam ler na íntegra. Ele fala sobre fazer parte do conselho de disposição dos dízimos no discurso e suas experiências lá. É realmente maravilhoso. Alex, queremos dar uma olhada na seção 120? Sim, isso é de certa forma uma continuação da seção 119. Em outras palavras, essa é a lei do dízimo que vamos instituir neste momento. Mas quem administra essas ofertas? Sabemos que o bispo as recebe em nome da igreja. Mas e quanto ao desembolso hoje? E hoje esta é uma explicação muito simplista, mas a seção 120 tem sido um guia muito bom para os presidentes e administrações da igreja, simplesmente porque a primeira presidência terá supervisão completa dos dízimos da igreja, auxiliada e assistida pelo bispo e seu conselho. Novamente, em 1838, teriam sido o bispo Partridge e a Isaac Morley, e em seguida John Correll em um determinado momento, mas Titus Billings. Então, o outro mencionado, é claro, e pelo meu sumo conselho, bem, vocês precisam lembrar que o quórum dos 12 está indo para a Grã-Bretanha. Inicialmente, eles não estavam envolvidos nisso, como diríamos hoje. Ou seja, o quórum dos 12 faz parte dessa disposição do Conselho de Dízimos. Acho que isso foi dado para dizer, ok, quem deveria supervisionar isso? Os 12 estão indo embora. Bem, a primeira presidência não está, o bispo está aqui e temos um sumo conselho. Temos o primeiro bispado presidente da igreja. Isso se tornou responsabilidade deles, assim como do quórum dos 12, quando não havia como ter conselhos individuais de sumos sacerdotes, conselhos superiores de estaca para administrar os assuntos. Então isso faz todo o sentido. Devo dizer que esse versículo é citado em todas as conferências de abril. É quando um auditor independente indica ao executar o relatório de auditoria que ele foi feito sob a direção do conselho sobre a disposição dos dízimos. Normalmente é quando digo aos meus filhos que eles provavelmente não podem assistir à conferência geral, sair para tomar sorvete e voltar durante o relatório de auditoria. Mas mesmo assim, é para tentar demonstrar à igreja que seus fundos, seus dízimos são mantidos e gastos com honestidade. Imagine o peso disso. Acho que me lembro que o presidente Hinckley disse que tinha uma moeda de viúva em sua mesa para lembrá-lo daqueles que pagam o dízimo e para ter cuidado com o uso desse dinheiro. E eu confio nele. Uma vez que se vai, sei que eles sentem esse peso. John, espero que todos tenham ouvido isso, porque eu diria o mesmo. Confio na igreja. Confio nesse conselho, confio neles. Continuarei a pagar meu dízimo. O peso da responsabilidade desses sacrifícios preciosos, como você disse, da viúva na África Ocidental, isso deve pesar sobre eles. Tenho certeza de que o Senhor leva isso muito a sério, e tenho certeza de que eles também. Quero dar a todos que estão ouvindo uma oportunidade aqui.
Se você é como eu e é quase viciado em Alex Ball e quer continuar essa discussão, colocaremos um link em nossas notas do programa para, na verdade, fizemos 3 partes de um episódio há 4 anos para as sessões 121 a 123, onde Alex basicamente preenche a lacuna aqui entre as sessões 120 e 121. Então você poderia dizer, eu adoraria que isso continuasse. Bem, você pode obter uma versão mais jovem de Alex de 4 anos atrás. Também temos um episódio de Vozes da Restauração com o Dr. Dirk Matt sobre o período entre as sessões 120 e 121 e até mesmo antes. Eu realmente espero que a reunião em Adam, onde Armand inclua mortais seres ressuscitados e o mundo espiritual em breve. Estou ansioso para estar com vocês, 2 pessoas maravilhosas. Voltaremos lá. Bem, eu vou encontrá-lo, Alex. Tenho certeza de que você terá um lugar na primeira fila. Haverá lugares reservados para você. VIP. Eles vão precisar de ajuda para arrumar as cadeiras. Quero dizer, eu quero ir. Bem provavelmente terei que desmontá-las. Então, Eu sou um daqueles que perguntaria, posso ampliar? Existe uma opção de ampliar. Alex, obrigado por isso. Você nos guiou pela história e por essas sessões. John, alguns ouvintes me disseram que se sentem como se estivessem recebendo uma educação da Universidade Brigham Young quando se sentam aos pés de Alex Ball e ele abre essas escrituras e a história e as une dando vida a elas. Alex, vou pedir que você faça algo aqui e sei que você não se preparou para isso. Como eu disse quando começamos, você ama essas pessoas. Você passou a conhecê-las. Quando os santos são expulsos de Far West, há um grupo de pessoas em outubro de 1838, muitas das quais vêm de Kirtland, como você disse em Haunts Mill. Uma delas é Amanda Barnes Smith, seu marido e seus filhos. Eu ouvi você falar sobre ela e adoraria que nossos ouvintes ouvissem você falar sobre ela. Você não se preparou para isso, então não precisa nos dar todos os detalhes que eu já ouvi você contar antes. Acho que é um ótimo exemplo de como alguém em nossa igreja que faz uma bela história também passa a amar essas pessoas. bem, isso é muito gentil. Esta é Amanda Barnes Smith. Ela tinha um marido chamado Warren. Ela faz parte do que chamamos de Acampamento dos Pobres de Kirtland, sua família. Eles foram um dos últimos grupos a deixar Kirtland. Eles eram liderados por membros dos 70. Na verdade, no grupo dela estava o irmão de Brigham Young, que liderava aquele grupo. Eles tinham 26 quilômetros a percorrer antes de chegarem a Far West e foram o último grupo a deixar Kirtland. No caminho, foram parados por vários antagonistas que os agrediram um pouco e tentaram desanimá-los. Foi realmente assustador para eles, mas chegaram a Haunts Mill. Jacob Haun não era membro da igreja, mas havia reunido várias famílias em torno de seu complexo. Vários santos dos últimos dias moravam e trabalhavam lá, e esse era o último ponto de parada antes dos últimos 20 quilômetros para chegar a Far West. Mas eles pararam lá para se recuperar e se regenerar. Foi quando os saqueadores, os antagonistas dos condados de Davis e Livingston, cerca de 200 homens armados, atacaram a comunidade do assentamento. Eram pessoas inocentes. Elas não tinham feito nada a ninguém, mas mesmo assim estavam em uma carroça. Não tinham muita proteção, mas havia ameaças. E como era de se esperar, o ataque ocorreu na tarde de 30 de outubro de 1838. Seu marido, como muitos dos homens, quando viu esse grupo, procurou se esconder na oficina do ferreiro, na esperança de se proteger de alguma forma. As outras mulheres e crianças fugiram. O resultado foi que Amanda perdeu o marido em um ataque brutal e também um filho chamado Sardius. Outro filho pequeno chamado Alma estava com o pai e o irmão na oficina do ferreiro. Um rufião enfiou a arma pelas frestas da parede, atirou e arrancou o quadril dele, basicamente o osso do quadril. Seu irmão foi baleado na cabeça e seu pai também foi morto. Após o ataque, Amanda entra e percebe o problema e fica totalmente dominada pela dor. Muitos dos homens, novamente, não havia muitos homens restantes e eles tiveram que enterrar seus familiares. Não havia lugar para o enterro, exceto este poço que havia sido cavado
e estava seco. Eles não encontraram água, mas o solo estava duro. A estação estava a chegar ao fim, o outono, e eles decidiram que tinham de remover os corpos e colocá-los nesta sepultura improvisada, e ela simplesmente não suportava ver aquele menino Sardius ser colocado lá dentro. E como era de se esperar, eles colocaram-no numa tábua ou prancha qualquer, e ela disse que era de partir o coração ver aquele corpo cair no poço que foi coberto. E então ela teve que cuidar desse menino com esse ferimento enorme. Mas ela orou por ajuda e recebeu inspiração para colocar um cataplasma de casca de olmo ou algo parecido e disse que Deus poderia curar seu filho e ela tinha fé que ele ficaria bem. E como era de se esperar, o menino se recuperou. Cerca de 6 semanas depois, ele já estava andando. O poder da fé dessa mulher era tremendo. Mas o que aconteceu foi que eles voltaram mais tarde e alguns desses homens ocuparam a comunidade e ela tinha um cavalo e aquele rufião ia levar o cavalo. Isso foi demais. Então ela foi para a floresta ou algum lugar para orar. O que lhe veio à mente foi que se não cantássemos o 7º versículo, que firme alicerce, perderíamos todo o hino, mas as palavras vieram. Aquela alma que se apoiou em mim para descansar, eu não posso abandonar aos seus inimigos. Enquanto o inferno se esforçar para abalar, eu nunca, nunca, nunca a abandonarei. Para mim, esse é um testemunho extraordinário de uma pessoa que realmente pode sacrificar tudo e qualquer coisa pelo Evangelho. Minha família é de Logan, a família da minha esposa é de Richmond. Anos mais tarde, Amanda Barnes Smith estava visitando sua filha em Richmond, que fica em Cache Valley. Ela faleceu lá e, como sua filha e sua família moravam lá, eles a enterraram no cemitério de Richmond. No Memorial Day, quando vamos ao Valley Cache, eu sempre paro lá, compro algumas rosas e coloco-as em seu túmulo. Eu digo aos outros que o sacrifício de vocês é significativo para Deus, mas alguns pagaram um sacrifício supremo que devemos sempre lembrar, e eu lembro. Obrigado por isso. Lembro-me de você me contar essa história há muitos e muitos anos. John, isso é, na BYU. Nós os chamamos de discípulos estudiosos. Esse é o Alex. Alex, obrigado por passar seu tempo conosco hoje e agradeça a Susan por nós, por favor. Eu agradecerei. Sim, adoramos estar com você. É uma honra estar com você. Obrigado por tudo o que você faz, levando o Evangelho a mais pessoas de uma forma muito poderosa. Adoramos estar aqui. Esperei ansiosamente por isso o ano todo e superou todas as expectativas. Muito divertido, muito divertido. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Alex Ball por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Estamos na prisão de Liberty, no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.